Olá, aluno, tudo bem? Como vai? Seja bem-vindo à teleaula de número 4 da disciplina Metodologia de Ensino ao Voleibol. Eu sou o professor Márcio Teixeira, estive com vocês aqui nas teleaulas anteriores e hoje nós vamos para a teleaula número 4, a última, né, dos conteúdos da disciplina. Espero que você aproveite essa aula e fique atento para a prova que nós teremos aí nas próximas semanas. Então, faça lá depois uma revisão dos conteúdos, vá lá no livro didático, na aula prática, escreva lá resumidamente todos os conteúdos para você não ter problema lá no dia da prova, tá ok? Quero mandar um abraço também a todos os tutores que estão presentes nessa aula, que me acompanharam durante essa disciplina e espero que hoje vocês compreendam de uma forma geral as regras, a súmula, a equipe de arbitragem do voleibol. Tá? É difícil numa aula de 40, 50, 60, dependendo do momento aí, de conteúdos, você entender de todas as regras, de toda a arbitragem, de preencher a súmula. Mas nós vamos procurar, nessa 1h20, procurar passar os conteúdos mais importantes aí da arbitragem, da súmula e também das regras do voleibol. Por isso, vamos diretamente ao quadro já para o resumo da aula de hoje. Bem, a nossa unidade de ensino é a 4, né, lá do livro, então você procure lá saber sobre as regras, a súmula e também a arbitragem. A ideia hoje é conhecer e compreender sobre as regras oficiais, também sobre súmula e arbitragem. O resumo dos conteúdos hoje está justamente nessas três aí, que são regras oficiais, súmula e arbitragem. São palavras-chave também que você pode fazer busca nos conteúdos que estão disponibilizados para vocês, tá? Muito bem, vamos iniciar então essa aula falando um pouquinho sobre os conteúdos da aula de hoje, embora já adiantei aqui no início da aula. É importante que você, aluno, mesmo da licenciatura, fique atento sobre as regras do voleibol, tá? Porque você vai trabalhar lá no ambiente escolar, de vez em quando acontecem algumas situações, você tem que estar atento com essas regras. Mas eu dou uma dica para você, fazer busca na internet, tem lá regras oficiais do voleibol. A última que saiu, se eu não me engano, é 2018 a 2020, tá? Eu tenho essas regras. Depois, algum tutor, se quiser, entre em contato aí pelo e-mail, a gente envia, daí vocês repassam para os alunos. Mas não é difícil. Você fazer a busca lá das regras oficiais do voleibol 2018, 2020, você vai conseguir encontrá-la. A regra, ela é estabelecida pela Federação Internacional de Voleibol. Então, quando se jogado oficialmente, a regra vale para o mundo todo. Tá? Nós temos as regras oficiais aqui no Brasil para algumas competições particulares que faz algumas adaptações, mas é mais em termos assim de tempo técnico, né? Tem lá o desafio que tem que ter a filmagem, mas a regra oficial ela vale para o mundo todo. Evidentemente que em ambiente escolar, o mini voleibol, você pode adaptar. O preenchimento da súmula é um pouco complexo, né? Nós vamos tentar mostrar para vocês aqui, e algumas questões da arbitragem. Qualquer dúvida você envia, aqui o professor Nelson já está lá no chat, mas tenha calma, vamos fazer perguntas de acordo com as regras que eu vou mostrando aqui. Por exemplo, vou falar do líbero, da súmula, da equipe de arbitragem, mas para os próximos tópicos e conceitos que vêm à frente. Agora eu vou começar a falar de medidas de quadra e assim sucessivamente, tá? Mas envie aqui sua dúvida, a gente vai procurar responder, tá ok? Vamos seguir então. Nesse conceito, vou falar das primeiras regras, porque eu procurei fazer a sequência do livro lá de regra. Então, essa aula é a sequência do livro de regras, tá? Então, agora nós vamos falar de medidas de quadra, tamanho de quadra, altura de rede e algumas outras informações. Então, vamos ao quadro já para a gente conhecer essas medidas. Então, anotem aí, pega o caderno, vai fazendo a sua anotação, porque quando você anota, você grava mais. Isso já é até provado, tá? Comprovado em alguns estudos. Vai anotando aí, ó.
Faz um desenho como eu estou fazendo aqui, ó. Tá? É muito fácil de gravar essas medidas. Tá? Então, uma quadra de voleibol oficial, ela mede 18 por 9, tá? Então, ela tem 18 metros aqui de comprimento e 9 de largura. Se você pegar aqui um lado da quadra A e B, você tem 9 por 9. Então, cada lado da quadra ela é um quadrado de 9 por 9. Então, essas são as medidas do tamanho da quadra. Oficialmente, só lembrando que as linhas fazem parte da quadra. Então, qualquer bola que tocar na linha, ela é dentro, mesmo que parte dela, a maioria está aqui fora, ó, tá? Tocou um pedaço da linha, é considerado dentro. Outra medida que você tem aqui, a chamada zona de ataque. Então, é essa aqui, 3 metros para cada lado da quadra. A zona de defesa, que é 6 metros. Então, nós já estudamos isso, já vimos que jogadores que atuam aqui na zona de defesa, que é a posição 1, 6 e 5, eles não podem lá na frente atacar, tá? A gente vai falar disso ainda hoje. Nós temos também aqui essa zona de 3 metros, que é chamada zona de substituição. Vamos falar de substituição também hoje, mas só para vocês terem uma noção. Então, os bancos de reserva estão aqui, o atleta vem aqui para fazer a sua entrada e o outro fazer a sua saída. Do outro lado, a mesma coisa. O líbero que entra e sai na zona de defesa, porque não conta a substituição, tá? Então, não precisa parar o jogo. Vamos falar do líbero mais para frente. Bem, a outra informação aqui que nós vamos mostrar na regra é que dentro da quadra, então vamos aqui, nós vamos fazer aqui a simulação de uma quadra, tá? Nós temos aqui a rede, tá? Nós temos a rede que separa as duas quadras. Então, a altura feminina, 2,24, ó, adulto. Porque dependendo da categoria, essa altura vai diminuindo, 2,20, 2,18, 2,15. E o masculino, 2,43. A mesma ideia, conforme vai diminuindo a categoria, a altura da rede vai diminuindo. Esse quebrado aqui de 2,24, 2,43, eu já expliquei em alguns momentos, porque veio lá dos Estados Unidos uma medida que não é unidade em metros aqui do Brasil. E aí, quando transportou para o Brasil aqui, ficou essas medidas quebradas aí. Porque algumas pessoas me perguntam, por que não 2,25 e 2,45? É mais fácil de lembrar. Mas não, é que no mundo inteiro é essa altura aí. Outro detalhe é que nós temos duas antenas, tá? Que ficam aqui coladas na rede, sendo que ela tem 1,80 m. 1 metro fica na rede, porque a rede tem uma largura de 1 metro, e 80 centímetros acima da rede. Então, aqui 1 metro na rede, 80 centímetros. Para que serve essa antena? Já foi falado, ela serve para delinear o espaço de jogo. Qualquer bola que tocar na antena ou passar por fora, é considerada fora de jogo, então ponto do adversário. Se ela pelo menos tocar na antena, mesmo que um toque bem suave ali, percebeu esse toque, é considerado bola fora. Se caso ela passa por cima da antena e o árbitro percebe que ela está passando fora ou na linha da antena, também é considerado bola fora, tá? Por isso que tem bandeiras, tem árbitro lá para observar isso. Bem, agora nós vamos falar da bola. A bola de oficial do voleibol, ela tem uma medida de 65 a 67 centímetros, né, de circunferência. Uma bola hoje ela é bem macia, antigamente a bola era bem dura e tal. Ela pesa entre 260 e 280 gramas, é uma bola bem leve. Agora nós vamos falar sobre a composição da equipe. Fica atento aí, porque eu verifiquei lá no chat atividades que vocês têm algumas dúvidas sobre isso, tá? Bem, para uma partida oficial, a equipe pode ser composta de 12 ou 14 jogadores.
que significa isso? Você pode, no máximo, 12 jogadores que não são líberos e 2 líberos. Então, você pode levar 14 se você quiser. Se você quiser levar 12, sendo 10 de linha lá e 2 líberos, você pode. Se você quiser levar 11 e 1 líbero, você pode. Tá? Então, é no máximo 12 não líbero e 2 líberos. E tem na súmula um espaço para isso. Você pode levar 8 jogadores se você quiser. Você não precisa nem levar líbero. Tá? Agora, tem uma coisa que vocês têm que ficar atentos. O voleibol é o único esporte, pelo que eu conheço, que não pode começar com menos do número máximo de jogador em quadra. Qual é o número máximo? São 6. Não pode começar ou jogar com 5, 4, tá? Em hipótese alguma. Diferente do futebol, que você pode jogar até com 7 jogadores, no futsal com 3, tá? No vôlei, não. Se acontecer uma situação de uma equipe estar com 6 e não tiver reserva e machucou, ou ele foi expulso, alguma coisa, ele fica incompleto, perde o 7, pode perder o jogo aí. Tá ok? Então não pode jogar com 5, isso oficialmente. Nós vamos falar depois de cartões, aí a gente fala de expulsão. Então, anotaram aí, né? 12 jogadores é o vôlei. Se quiser levar 2 líberos, vai para 14. Se não levar líbero, pode jogar com 12. Não pode pôr 13 lá, 14, 15, 16, não. Até 12. Se levar 2 líberos, aí pode 14. A comissão técnica, normalmente é um técnico, um assistente técnico, fisioterapeuta, um médico, às vezes tem preparador físico. Aí vai depender da competição. O equipamento individual dos jogadores será composto por uma camiseta, que pode ser manga curta, sem manga ou manga longa, comprida, tá? Calção e meias, que são os uniformes. Um tênis adequado para o jogo do voleibol. A cor e o design, ou seja, o modelo, né, das camisetas, calções e meias deve ser igual ou iguais para os jogadores, exceto o líbero, tá? O líbero, então, ele joga com cor diferente. Ele joga, por exemplo, se a equipe tem um uniforme azul e branco, e for jogar com um uniforme azul, o líbero joga todo de branco. Por que isso? Para que realmente ele se destaque, ele fique diferente, para que os árbitros saibam que ele é o líbero, porque se usar só o número diferente, né, é difícil ficar procurando na quadra quem é o líbero. Então, ele tem que jogar com a camiseta diferente dos demais. Responsáveis pela equipe. Dentro da quadra, o capitão tem total liberdade para conversar com a equipe de arbitragem, ele que recebe as informações, e lá fora, o técnico ou o assistente técnico. Durante o jogo, o técnico pode falar com a arbitragem, às vezes ele vai pedir substituição, ele vai pedir tempo, então ele tem que falar com os árbitros, tá? Mas dentro da quadra, quem se dirige com o árbitro é o capitão, o técnico não pode entrar lá na quadra. Agora vamos ver o tópico aqui para marcar um ponto, vencer o set e a partida. Vencerá um set, exceto o quinto, que nós vamos falar já já, por ser o caráter decisivo, a equipe que primeiro alcançar 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Em caso de empate, exemplo, 24-24, o jogo continua até que a diferença de 2 pontos seja atingida. 24-26, 27-25, e assim vai. Não tem limite, tá? Vai até ter diferença de 2 pontos. Vencerá a partida quem vencer 3 sets, porque nas competições mais oficiais aí são 5 sets. Mas às vezes nos jogos escolares e categoria menor, faz 3 sets só, quem vencer 2, tá? Você já deve ter percebido isso em algumas competições.
No caso do empate de 2-2, o quinto set de caráter decisivo, que é chamado de tie break, será jogado em 15 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos. Aí vai, se tiver a 14-14, vai a 16-14, 17-15 e assim sucessivamente. Agora, nesse conceito, nós vamos falar de sorteio, situações de paralisação no jogo e seguindo a regra lá no contexto das regras oficiais. Então, vamos lá no quadro para a gente ver quais regras surgirão agora. Muito bem. Quando vai iniciar a partida, antes dela, ali, quando as equipes estão finalizando o aquecimento, o primeiro árbitro realiza um sorteio com a presença dos capitães. E caso tenha o quinto set, vai ter novo sorteio. Vou explicar já, tá? Quem vence o sorteio, ele tem direito de executar ou receber o saque. Então, vamos imaginar que você está lá no jogo, tem a equipe A e a equipe B. A equipe B ganhou o sorteio, ela fala, eu quero sacar, tá? A outra vai receber. E ainda tem a pessoa pode escolher o lado da quadra. Então vamos supor, o time da equipe A ganhou o sorteio. Ele fala, eu quero sacar, certo? Consequentemente, o B vai receber. Então, mas se ele falar o B, olha, eu quero o lado contrário da quadra, aí tem que trocar o lado. Tá ok? Então, no voleibol, normalmente eles não se preocupam muito com o lado da quadra, até porque não tem essa questão do sol lá, igual no futebol, né? Torcida atrás do gol e tal. Normalmente eles não têm muito isso, mas você no sorteio pode escolher sim. Agora, por que no quinto set tenha sorteio de novo? Porque nós vamos ver depois que normalmente a súmula ela vai ficar sempre de frente para a quadra. Então lá na súmula o A é aqui, a B é aqui. Vamos imaginar que no primeiro sorteio o A ganhou, ele sai com a bola, ele escolheu. Depois o B, depois o A de novo, depois o B. Aí se tiver quinto set, tem que haver sorteio novamente para ver quem que vai escolher sacar ou receber daí, tá? Quando eu falar de súmula, eu volto a falar desse quinto set aí. Bom, situações do jogo. Bola em jogo, bola fora de jogo, bola dentro, bola fora. Então vamos lá. A bola em jogo. Fiquem atentos para esse detalhe. A bola está em jogo quando se bate o saque, não quando o árbitro apita. Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Nós falamos na teleaula 3 de erro de rodízio, posicionamento. Então só pode fazer troca ou infiltração quando bater na bola e não quando o árbitro apita. A pessoa tem 8 segundos, tá? A hora que o árbitro apita, ele tem 8 segundos. A hora que ele bater na bola é que pode haver troca. Não é a bola passar a rede lá ou chegar na quadra contrária, não. Tá? Então fique atento, porque às vezes você acha que apitou, já pode trocar. Não, se trocar lá dentro vai dar erro de posição. Tá? Detalhe, pode se sacar lá fora em qualquer lugar lá dos 9 metros. E não tem erro de posição quem está lá fora. Então vamos imaginar aqui, ó, eu sou 1. Eu estou lá fora, posição 1. Aqui está a posição 6 e 5. Pela regra, eu tenho que ficar à direita do 6. Estão lembrados disso? Mas quando eu estou lá fora sacando, não tem esse erro. Inclusive, eu posso sacar e entrar aqui no lugar do 5. O 5 vem para cá e tal. Tá? Lá fora não tem erro de posição. Outro detalhe do saque. Eu posso lançar a bola no ar, saltar sem pisar na linha. Lá no ar eu bato na bola e caio dentro da quadra, também pode. Tá? Então a bola está em jogo. Tá? Vamos lá no quadro agora para a gente discutir sobre a bola fora de jogo. A bola está fora de jogo, não é só quando ela sacou fora, não. É quando o árbitro terminar o rally. O que é rally? É quando a bola cai, tem 2 toques, bateu a bola na antena,
Enfim, acabou o rally, a bola está fora de jogo. Tá? Bola dentro. O professor falou agora há pouco que as linhas fazem parte da quadra. Então, toda bola que tocar pelo menos um pedacinho da linha é considerado bola fora. Desculpa, bola dentro. É só considerado bola fora quando ela não tocar nada na linha, tá? Se por um acaso ela tocar na antena que tem aqui na rede, ó, é considerado bola fora, tá? Quantos toques a equipe pode dar? No máximo 3 toques, tá? No máximo 3 toques. Então, vamos ver aqui algumas situações. Quando o saque vem de lá ou cortado, eu posso dar 2 toques. Toda primeira bola que vem da quadra contrária pode dar 2 toques. Mas 2 toques é assim, uma mão tocou na outra, uma perna numa perna, e não bateu numa perna, subiu, eu dei. Isso não pode. Sacou, posso dar 2 toques. Cortou, posso dar 2 toques. A equipe pode dar no máximo 3 toques. Não é obrigado a dar os 3 toques. Se eu subir no bloqueio e a bola pegar na minha mão ou no meu braço, não é considerado toque. Então nós temos mais 3, inclusive o meu. Eu posso tocar. Por exemplo, eu subi no bloqueio, a bola pegou aqui e está caindo. Eu salvei, contou 1. Aí tem mais 2 toques, tá? Vamos supor, minha equipe deu um toque, no segundo a bola bateu na rede e voltou. Pode-se dar o terceiro, porque essa bola na rede voltar, não conta que ela caiu. Então, mas só que eu tenho que passar, porque é o terceiro. Se for o segundo, eu posso levantar, inclusive, tá? No máximo 3 toques, bloqueio não conta. Voltamos ao quadro então, vamos lá. Não pode dar os 2 toques que eu falei quando não é a primeira bola. Não pode conduzir, reter a bola e assim vai. Nos campeonatos mundiais, principalmente, nós temos aqui o tal do Challenger, que é o tipo do VAR do voleibol. Que o técnico pode pedir 2 desafios por set, mas ele só pode pedir desafio para a bola que foi fora, que ele acha que foi fora, mas foi dentro. A bola que pegou na antena, a bola que pegou no bloqueio. Não pode assim, não foi 2 toques, não foi condução. A bola não caiu no chão. Isso não pode pedir desafio, tá? Mas isso é em campeonatos mundiais aí que tem todo aquele aparato lá, como nós temos lá no tal do VAR do futebol, ok? Vamos lá então, prosseguindo. Qualquer dúvida, pessoal, mande a questão, mande a dúvida aqui pra gente, tá? Jogador na rede. Bem, os jogadores que estão jogando lá na posição 2, 3 e 4 são considerados jogadores na rede. O que é invasão sobre a rede? Ele tocou a mão, né, na borda superior da rede. Então, isso é considerado invasão sobre a rede. Ou ele não tocou, mas os braços passou do outro lado e tocou na bola antes que o adversário atacasse. Se o ataque já foi feito, nós vamos falar de bloqueio daqui a pouco, mas pra vocês entenderem isso, ó. Eles passaram o braço lá do outro lado. Essa bola já foi atacada, então é um bloqueio invadido lá do outro lado. Pode. Mas se caso ela está sendo levantada, não foi atacada, e se tocou a bola do lado de lá, é invasão. Agora, penetração ou invasão sob a rede, embaixo. Então, aqui é a rede, aqui nós temos no chão a linha central. Você pode passar parte dos pés, desde que você não atrapalhe a ação do adversário. Se você invadir o pé todo, aí é considerado invasão. Caso a bola já tenha caído, tá? Pode invadir o outro lado, porque a bola já caiu. Às vezes você corta tão rápido que a bola cai primeiro que você. Tá? Então, a invasão por baixo pode com os pés, desde que não atrapalhe a ação do adversário. Qualquer contato com a rede é considerado falta,
não importa se é na subida do bloqueio, na cortada e assim sucessivamente, tá? Não pode tocar na rede. Vamos falar do saque agora. O primeiro saque de um set é dado pelo jogador da posição 1, que ganhou o sorteio lá, escolheu o saque. A ordem do saque é o rodízio que acontece, né? O 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Toda vez que alguém sai da posição 2, é ele que vai para o saque. Ele recebe autorização do árbitro para sacar e ele tem 8 segundos. Se caso ele passou desses 8 segundos, o árbitro apita dizendo que ele perdeu o saque, a bola é enviada para a quadra do adversário. O saque pode ser realizado com qualquer parte do corpo, da mão e do braço. Não pode sacar de ombro, de cabeça. Tem que bater na bola, não pode lançar a bola, conduzir a bola como se fosse um arremesso, tá? Não pode sacar com as duas mãos, tem que ser com uma das mãos apenas. O braço pode, mas do ombro para cima não pode. Caso haja erro de posição do saque, por exemplo, era o número 8 que tinha que sacar lá. Daí o 9 foi lá e sacou. Se o árbitro perceber isso, perde o saque. Se ele fez, por exemplo, 4 pontos e depois foi percebido que não era ele no saque, anula-se esses 4 pontos. Anula-se esses 4 pontos. Vamos lá. Seguindo. Se não sacar em 8 segundos, o árbitro mostra o tempo de 8 segundos, perde o saque, tá? Aí o saque do adversário, ele tem 8 segundos. Não pode sacar também antes do apito do árbitro. Aí, caso a pessoa chega lá, saca antes, não perde o saque. Aí o árbitro pede para repetir. Mas se o árbitro dá autorização, passou 8 segundos, ele mostra a mão assim com 8 segundos e fala que a bola é do adversário. Ponto do adversário. Agora, nesse conceito, nós vamos falar de bloqueio e vamos falar do líbero também. Aí fica atento, qualquer questão, qualquer dúvida sobre o líbero, você envia para a gente. Das regras que eu passei até agora, se tiver dúvida, fala com o seu tutor aí, envia para o professor Nelson aqui, a gente vai falando. Às vezes a gente fala um pouco, não rápido, mas a gente passa o ideal, né? O que tinha que informar. Às vezes a pessoa está anotando uma coisa que eu estava falando lá atrás, esqueceu, não deu tempo. Daí pode mandar aqui para a gente, não fica com dúvida não, tá? Vamos lá, seguindo então. Bem, o bloqueio. O bloqueio é o ato de interceptar a bola que vem do ataque do adversário. Então eu já falei agora há pouco as faltas que acontecem no bloqueio, né? É quando ele toca a rede, bloquear dentro do espaço adversário, eu já falei que tem que ter o ataque do adversário. Bloqueio de saque não pode, tá? Então você não pode fazer o adversário. Antigamente podia, tá? Sacava, você bloqueava. Não pode nem bloquear e nem atacar a bola, tá? Do adversário que vem do saque lá. Você não pode tocar na bola lá na hora do saque, acima da borda da rede lá, para tentar cortar, para tentar bloquear a bola. Então, você tem aí os atos de bloquear, você não pode fazer a barreira na hora do saque, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Às vezes a minha equipe vai sacar lá e a gente coloca 3 jogadores altos aqui, ó, e tampa a visão do adversário. Não pode. Isso é barreira. O árbitro vai pedir para você afastar ou abaixar um pouco o braço. Se você continuar fazendo a barreira, ele inclusive mostra essa falta. Fala, ó, barreira, ponto do adversário, perdeu o saque, né? Ponto do adversário, rodízio lá. Então cuidado não ficar lá tampando a visão do adversário na hora do saque. Lembrando que meu time está sacando lá atrás, tá? E eu estou aqui na rede, ó, tampando a visão dele lá.
Tá? Então vamos lá, voltamos no slide para ver que regra que vem agora. Interrupções do jogo. Número de interrupções regulares no jogo. Nós temos tempo de descanso e tempo técnico, além da substituição. Então anote aí, ó. Cada equipe tem direito no máximo de 2 tempos de descanso de 30 segundos. Então, cada técnico pode pedir 2 tempos de 30 segundos por set. Se ele não pedir tempo, não acumula no próximo set não, tá? Perdeu aqueles tempos lá. Mas tem algumas competições internacionais, que eu vou explicar para vocês aqui, que tem o tempo da TV. Porque o voleibol, ele é um jogo que às vezes demora para ter tempo e tal, então a TV quer passar propaganda, então em algumas competições que é transmitido ao vivo, tem um tempo da TV, no 8º e no 15º ponto. Não importa qual a equipe, para 1 minuto para a TV fazer propaganda. O técnico aproveita para dar instrução, mas isso é quando está passando ao vivo. Quando o jogo não está passando ao vivo, aí os técnicos têm 2 tempos de 30 segundos. Obviamente que quando eu peço o tempo, o time adversário também vai dar instrução. Eu posso pedir os 2 tempos em seguida, tá? Assim, ó, pedir tempo. O árbitro espera 30 segundos e chama. Quando ele volta na quadra, espera voltar na quadra e aí pode pedir tempo de novo, se quiser, tá? É raro acontecer isso, mas pode. Vamos voltar lá no quadro agora, de novo. Substituições. Isso aqui é uma coisa também que muita gente tem dificuldade de entender, mas não é muito difícil não, tá? Cada equipe tem 6 substituições por set. 6 substituições por set. Vamos imaginar meia quadra aqui só para vocês entenderem. Tá? Então aqui tem o jogador 4, é número de camisa, tá? Aqui tem o 8, aqui o 10, o 7, o 6 e o 1. Lá fora, o banco de reserva. Aí, o técnico pediu substituição. Veio 3 aqui, ó, para entrar. Ele vem com uma plaquinha na mão com o número 4. O número 4 sai, pega a plaquinha, o número 3 entra. Já foi uma substituição. O detalhe no voleibol, o 4 que saiu aqui fora só pode voltar no lugar do 3. Não pode entrar no lugar de outro, tá? Ele só pode voltar no lugar do 3. Por que isso? Porque senão eu tinha um craque aqui, ó, eu tiro ele aqui toda hora e coloco ele aqui, ó, no lugar do 10, né? Aí todo o meu melhor jogador eu tiro e coloco quando ele rodar. Se esse 4 voltar no lugar do 3, já foram mais uma. Então tem 2 substituições e assim sucessivamente. Só podem 6 substituições. Se você tirar os 6 e colocar 6 que está lá fora, consequentemente não pode voltar, porque já foram as 6 substituições, entenderam? Uma coisa que me perguntaram aí no chat atividade, né? Inclusive foi lá do Polo de Minas, se caso já terminaram as substituições e lesionou esse 1 aqui, ó. Foi comprovadamente, lesionou, os médicos avaliaram, então tem uma substituição que chama excepcional, tá? Daí pode fazer uma substituição nesse jogador aí, mas tem que ser comprovado isso, não é uma dorzinha de perna não, porque às vezes o jogador faz isso, mas é raro acontecer isso, tá? Porque não tem vantagem nenhuma isso, tá? Você ficar querendo burlar as substituições. Agora vamos falar do jogador líbero, então fique atento aí, qualquer dúvida. Perguntar lá, como substituir o líbero? É agora que eu vou falar, tá bom? Já vou responder já. Bem, designação do líbero. O líbero, quando vai na súmula lá, já coloca o número dele. Você pode colocar 2 líberos, usar um, depois usar outro. Ele usa um equipamento diferente, então ele usa camisa diferente. Vamos ver quais são as ações que envolvem o líbero? Vamos lá.
O líbero poderá efetuar a troca com qualquer jogador que ocupe a linha de trás. Então, ele entra só no lugar do 1, do 6 e do 5. Ele não pode entrar no lugar do 2, do 3 e do 4. O líbero, vamos lá, ele não poderá completar um golpe de ataque de qualquer parte da quadra ou da zona livre, que é lá fora, né? Se no momento do contato com a bola, essa esteja totalmente acima do bordo superior da rede. Então, vamos ver aqui uma coisa. Ó. Vamos supor que o líbero sobrou uma bola lá e ele quer atacar essa bola. Se a bola estiver acima do bordo da rede, ele não pode atacar. Mas se a bola estiver aqui embaixo e ele quiser passar de manchete, pode, tá? O líbero não poderá sacar, nem bloquear, nem tentar bloquear. Uma coisa que me perguntam bastante, se ele pode levantar. Então vamos lá. Se ele estiver aqui na zona de defesa, ele pode levantar de manchete e de toque, ok? Pode atacar normalmente. Se o líbero estiver na zona de ataque, ele pode levantar de manchete, pode atacar normalmente. Se ele levantar de toque, o atacante não pode atacar a bola acima do bordo superior. Porque às vezes o líbero esqueceu e foi lá e levantou. O que o atacante tem que fazer? Esperar essa bola baixar a borda da rede e passar de manchete ou de toque. Então, na zona de ataque, não pode o líbero levantar de toque. Se ele levantar, tá? Aí tem que passar a bola de presente. O líbero entra e sai aqui a hora que ele quiser, desde que o rally não esteja em jogo. Então, por exemplo, a bola caiu, ele pode entrar. Então, vamos dar um exemplo aqui, para vocês entenderem como que faz o líbero. Ó. Vamos imaginar que o jogador 1, 6 e 5, 4, 3 e 2. Antes de começar o jogo, vai passar o número de jogadores para o árbitro. Passou, o líbero entrou aqui no lugar do 1, ó. Entrou o líbero. Ele não vai sacar, o saque é do adversário. Rodou, ele veio aqui. Rodou, ele veio aqui. Quando esse jogador da posição 5 vai entrar na rede, ele tem que sair, entra o outro. Aí, aconteceu um rally, ele entrou no lugar do outro aqui e vai rodando. Ele só fica passando nas posições do fundo, tá? Então, essa é a posição do líbero. Ele não pode atacar, ele não pode bloquear, ele não pode sacar. Ele só entra ali para fazer a defesa e a recepção. Como nós discutimos anteriormente sobre o líbero, nessa situação, problema agora, nós vamos falar um pouquinho do líbero. Vamos ver quem foram no masculino e feminino, ou são ainda os melhores líberos do Brasil e considerado também um dos maiores líberos do mundo. Vamos lá, então. Bem, você é um profissional reconhecido na área do voleibol, na sua cidade, foi convidado por um colega para ministrar uma palestra aos alunos de um curso de educação física em uma universidade local sobre a história mais recente do voleibol brasileiro e suas principais conquistas e jogadores destaques. Ao ministrar a palestra, relatando sobre as conquistas do nosso voleibol, os principais jogadores, os alunos questionaram sobre os líberos e os principais jogadores dessa função da nossa seleção nos últimos 10 anos. Nesse sentido, você fez uma reflexão e buscou na sua memória quem seriam os melhores líberos, tanto no masculino e feminino, considerados os melhores do mundo em várias competições internacionais. Bem, então, para fazer uma busca, você tem aqui no feminino a Fabiana Alvim de Oliveira, mais conhecida como Fabi Alvim ou simplesmente Fabi. Dentre os títulos mais importantes da seleção brasileira, destaca-se o pentacampeonato da Grand Prix 2005, 6, 8, 9 e 13, Copa do Mundo e Jogos Pan-Americanos, respectivamente, além das medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, no qual foi eleita a melhor líbero, e nos Jogos Olímpicos de Londres. No masculino, o Serginho aí, que é o Sérgio Dutra, ou Escadinha,
Entre outros títulos, ele é campeão mundial 2002, 2006, campeão da Copa do Mundo 2003, campeão da Liga Mundial 2001 e 2003, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos 2007 e 2011, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos 2004 e 2016 aqui no Brasil e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2011. Então, ele tem 4 medalhas olímpicas aí, tá ok? Então, nessa situação, problema, eu quis buscar aí umas informações interessantes sobre os líberos, né? Porque seus alunos na escola vão perguntar sobre líbero. Aí você pode passar para eles esses 2 talentos aí, para eles assistirem vídeos e assim sucessivamente. É sempre importante, na escola ou fora do ambiente escolar, a gente relembrar quem foram esses astros, esses talentos que tanto nos trouxeram medalhas aí, conquista nesse mundo afora. Tá bom? Vamos seguir então. Muito bem. Nesse momento agora eu vou abrir para que vocês façam perguntas, algumas já chegaram, tá? E daí nós vamos dar sequência na aula aí falando de súmula e arbitragem. Daqui a pouco a gente retorna. Mande a sua dúvida aí, vamos lá. Muito bem. Nós vimos aqui algumas dúvidas que vocês enviaram, umas nós já respondemos, e veio uma aqui agora, ó, o atleta pode jogar descalço? Ele não pode jogar descalço oficialmente, ele pode só no vôlei de areia, pode, né? Na quadra não, mas lá no seu colégio, apareceu um aluno lá que não tem nem tênis, calçado, você não vai proibir dele atuar, tá? Mas oficialmente não pode, se sair o tênis tem que parar. Pergunta aqui, quando o líbero está na posição 5 e acontece o rodízio, é obrigatória a retirada do mesmo? Então, na posição 5, olha lá, 1, 6 e 5. Ele está na 5, rodou, né? Ele tem que sair, porque ele não pode entrar na 4 lá, tá? Ele obrigatoriamente ele tem que sair, porque ele não pode entrar na rede, tá? Obrigado pela pergunta, foi uma ótima pergunta. Vamos dar sequência então? Vamos lá. Bem, nesse conceito nós vamos abordar sobre a equipe de arbitragem, as punições, cartões, como que procede isso no voleibol. Vamos lá no quadro então. Anotem bem aí as informações desse slide. Condutas impróprias e suas punições. Se nós formos na regra de qualquer modalidade, tem lá as condutas indevidas, que vai desde uma chamada de atenção e advertência até expulsão. O voleibol ele também tem isso, mas ele é um pouco diferente dos demais, tá? Então nós temos as condutas impróprias menores, reclamação,
atrasou um pouquinho o retardamento do jogo e tal. Então ele vai ser advertido sem cartão, sem nada. O árbitro vai falar para ele, ó, para de reclamar e tal, tá? Mas aí ele começa a ter algumas condutas impróprias, acarretando punições. Se ele tiver uma reclamação mais ríspida ou retardou de novo, né, fez a cera ali e tal, ele vai receber o cartão amarelo. Então anote aí, o cartão amarelo, o árbitro adverte o atleta, não ocasionando em nenhuma outra consequência, nem para o atleta e nem para a equipe. Tá? Então ele recebe o cartão amarelo. Não é igual ao futebol, segunda amarela, vermelho e tal, não. Aqui, se ele reclamar de novo, ele pode ter o vermelho, mas às vezes ele pode ser chamado a atenção. Então o amarelo não ocasiona nada, mas vai lá na súmula, tá? Cartão vermelho no voleibol, ele é uma conduta mais rude, mais grosseira, xingou o árbitro, tentou brigar com o adversário, xingou a torcida, chutou a bola. E o que acontece com o cartão vermelho? Ele não é expulso, tá? O cartão vermelho é punido com ponto do adversário. Se a equipe dele está sacando, e ele levou vermelho, é ponto e saque para o adversário. Se a equipe adversária está sacando e ele lá da outra equipe recebeu o vermelho, é ponto para o adversário, continua sacando, entendeu? Então ele não é expulso. Agora, cartão e amarelo e vermelho juntos, na mesma mão, vou mostrar já já, resulta na desqualificação do atleta, que ele não participará mais do andamento do set. Não há marcação de ponto decorrente dessa punição. Tá? Então ele é desqualificado do set. Ele sai e fica lá no banco. Se a equipe dele tem ainda uma substituição no lugar dele, tá? Faz a substituição. Caso ele já foi substituído, aí num jogo incompleto, perde-se o set, tá? Então tem que tomar cuidado mesmo na desqualificação. Agora, cartões amarelo e vermelho separado resulta na desqualificação ou expulsão da partida. Não há marcação de ponto, tal. Ele sai do banco, vai embora, não pode voltar mais. E aí é a mesma situação que eu falei anteriormente. Se tiver como fazer substituição, faz. Então, vamos lá agora. Então, amarelo é apenas uma advertência, tá? Mostrou para o jogador. Vermelho, o árbitro mostra o vermelho, ponto do adversário. Se eu estiver sacando e tomar vermelho, ponto do adversário, eu perco o set. Eu perco o saque. Cartão vermelho e amarelo na mesma mão, desqualificou do set. Cartão vermelho e amarelo em mãos separadas, está expulso da partida. E às vezes o jogador sai e pula ali só a cerquinha do alambrado e fica perturbando o árbitro. Lembre-se que isso vai na súmula depois, ele pode pegar suspensão. E se o árbitro perceber que está perturbando muito, ele pode mandar tirar do ginásio. Eu já vi situação assim, tá? Não só com o jogador, como o técnico também. Porque no futebol o cara é expulso, ele vai para o vestiário, o técnico vai lá para a cabine, lá é longe. Agora, no vôlei não, se é expulso, você pula a cerquinha e fica perturbando o árbitro lá. Além de anotar, porque xingou, pode pegar suspensão, ou mandar sair do ginásio, tá? Então essas são as punições que acontecem no voleibol. Qualquer dúvida, manda a questão para cá. Vamos seguir? Vamos lá. Bem, agora nós vamos falar da equipe de arbitragem, tá? Bem, o voleibol, dependendo da partida, ele tem uma quantidade de árbitros. Eu vou dizer por quê. O primeiro árbitro e segundo árbitro sempre vai ter, a não ser que é um jogo aí escolar e tal. O apontador também, que é o que marca lá a súmula. O juiz de linha, que são os fiscais, pode ter 2 na partida ou 4. Por isso que eu falei que depende da partida. Mas normalmente, se você vai responder na prova, que nós temos um primeiro árbitro, um segundo árbitro, o apontador e juízes de linha. Vamos ver qual
a posição e quais são as funções desses jogadores, desses árbitros? Vamos lá. Bem, o primeiro árbitro, ele é responsável pelo sorteio da partida, é ele que toma a última decisão, tá? Qualquer dos outros elementos que trabalha com ele pode dar opinião e ajuda bastante ele, mas se ele decidir que aquela ação não foi realmente o que o auxiliar dele marcou, ele pode dar a opinião dele. Então, onde é que ele fica lá no jogo, né? Vamos desenhar aqui uma quadra. Então, a maioria de vocês já sabem onde fica o primeiro árbitro, mas é sempre bom. Então, vamos ver aqui os bancos de reserva, tá? Aqui está a mesa do apontador que faz a súmula. E aqui, ó, tem uma rede e tem o tipo de uma escada ou cadeira que a gente fala, tá? Que aqui fica o primeiro árbitro, ele fica no alto para ver o jogo de cima, né? Então ele toma as decisões, ele tem uma visão geral da partida, mas ele tem uma visão também do que acontece muito lá em cima, lá na rede, né? Que o árbitro de baixo às vezes não tem condição de ficar vendo se a bola pegou na antena, pegou no bloqueio. Então, ele que autoriza o saque, ele que comanda tudo lá para terminar ou iniciar um rally. O segundo árbitro, ele fica aqui na frente da mesa. Ele auxilia o primeiro árbitro numa série de coisas, mas normalmente ele é responsável para ver invasões aqui por baixo da rede, se alguém tocou na rede, se a bola foi fora ou dentro aqui, se pegou na antena, tá? Ele também vê erro de rodízio, erro de posicionamento no saque. Então, o segundo árbitro atua ali embaixo para ver as coisas que acontecem mais embaixo da rede, tá? O primeiro árbitro também olha aqui se a pessoa pisou na linha na hora do saque, e assim sucessivamente. Bem, o apontador, ele fica aqui na mesa, fazendo a súmula, cuidando do registro dos atletas, ali as carteirinhas foram entregues, ele preenche a súmula, e assim vai. Quando um técnico pede tempo, ele pede aqui para o segundo árbitro que paralisa. E aí o apontador tem que anotar na súmula, substituições, todas essas questões. Tem um detalhe também, que o líbero, ele pode entrar e sair, ele pode fazer qualquer posição ali no fundo, que eu já falei a vocês, e ele na súmula não vem especificamente as ações dele ali, só onde ele vai entrar com a camisa. Mas tem um documento à parte que anota algumas coisas do líbero, se ele levou cartão, se ele foi expulso, né, ou coisas nesse sentido, tá? Tem um relatóriozinho dele lá particular. Os juízes de linha atuam fora da quadra. Então, aqui tem um fiscal, que é o bandeirinha. Se tiver 4, eles ficam nos cantos assim, tá? O que eles ficam marcando? Se a bola foi fora ou dentro nas linhas laterais e de fundo. Também se essa bola pegou na antena, se pegou no bloqueio, eles auxiliam. Às vezes a cortada sai daqui, ó. Esse fiscal vê, esse também pode ver. Então, eles dão o sinal ali todo para ajudar a arbitragem. Então, os campeonatos mais importantes têm 4 fiscais. Se por um acaso tiver só 2 fiscais, às vezes não tem esse nem esse, tá? Então, esse fiscal aqui que eu estou marcando vê essa linha e essa linha, tá? Esse outro fiscal que eu estou marcando aqui vê essa linha e vê essa aqui. É sempre bom ter o fiscal de linha, pessoal, porque é difícil uma bola rápida. Ó, o primeiro árbitro, normalmente na cortada, ele vai ver se pegou no bloqueio, se tocou na rede ou não. E não dá tempo dele olhar lá se a bola foi fora ou dentro, porque é muito rápido, né? Então, os fiscais ajudam nesse sentido. O segundo árbitro também vai ver se ele caiu, invadiu, se ele tocou na rede, mas ele auxilia também lá se a bola foi dentro ou fora, tá? Então, a equipe de arbitragem é composta nesse sentido aí, e a atuação deles são bem complexas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns sinais que os árbitros fazem. Então, o primeiro sinal que ele faz, né, ele apita e manda dar a ordem do saque. Então, ele apita e faz esse sinal, tá?
Se o atleta pisou na linha lá, ele apitou e deu esse sinal. Pisou na linha, ele faz esse sinal, que pisou na linha, bola para lá, rodízio do adversário. Se ele apitou e sacou, a bola foi fora, ele faz esse sinal. Não é assim não, tá? É o sinal de fora. Se a bola caiu direto, foi um ace, então ele mostra lá o chão. Se a bola passou por fora da antena ou tocou na antena, ele põe fora. Se fez bloqueio do saque, né? Bloqueio daquela parede lá para visão lá, então ele marca isso. Não é bloqueio de saque, o adversário bloqueou, não. É barreira. E ele mostra assim, tá? E ponto também no adversário. Se houve invasão, é o segundo árbitro, mas ele pode também. 2 toques, ele marca assim. Condução, tá? Ele faz o movimento de condução. Bola no chão. Tempo, substituição, além dos cartões, tá? Então, são os sinais principais. O segundo árbitro também marca fora, dentro, invasão, toque na rede, 2 toques, ele pode. Erro de rodízio, tá? Me perguntaram, se deu 8 segundos ele não sacou. Então, ele marca assim 5, 8 segundos, né? Ele fala 8 segundos, bola do adversário. Então, é nesse sentido. Os fiscais estão com a bandeira na mão lá, né? Então, bola fora, bola dentro. Pegou na antena ou no bloqueio. Caso o árbitro não viu se a bola é dentro ou fora, olhou para o segundo árbitro, não viu também. Olhou para o fiscal não sabe, não tem certeza. Então, ele cruza a mão aqui e fala para o árbitro, também não vi, porque às vezes cortaram na direção dele, desviou, não deu tempo de ver a bola. Mas o voleibol ele tem um negócio interessante. Na dúvida, ninguém conseguiu definir se realmente a jogada foi fora ou dentro e tal, o árbitro faz esse sinal, volta o saque. Então, o primeiro árbitro deu dentro, o segundo deu fora, o fiscal deu dentro, e deu aquela dúvida enorme, fala, volta o saque. Então, né, para a gente recomeçar o saque, não anota se foi ponto ou não foi, volta o saque normalmente. Então, essas são as principais informações sobre a equipe de arbitragem. Qualquer dúvida, mande para a gente aqui. Vamos seguir então? Vamos lá no quadro, vamos lá. Bem, agora nós vamos falar sobre a súmula. Para que usa a súmula? Porque ele é o documento principal, tá? Você anota lá todas as informações, evidentemente que o que acontece lá dentro do jogo, as discussões, ganhou, perdeu, todo mundo sabe, mas é o documento da súmula que vai comprovar o que aconteceu no jogo, inclusive com punições, relatório do árbitro, que xingaram o árbitro, agrediram o árbitro, não adianta, a televisão ajuda, pode ser utilizado, mas é o que está escrito na súmula, é o que vai definir. Então agora nós vamos ver a súmula e como que é o preenchimento dela. Estão me perguntando aqui, sinal do erro do rodízio. Então ele faz essa posição aqui, tá? Erro de rodízio, tá? Que às vezes, a equipe A vai sacar, o segundo árbitro fica do lado da equipe B, ele anda um pouquinho para cá, ele fica olhando o posicionamento, tá? Então vamos supor que o 1 tem que estar atrás do 2 e não está, nem sacou lá, o 1 já infiltrou, ele já apita, tá? E já é erro de rodízio. Olha que interessante, foi boa essa pergunta. Vamos imaginar, o professor Márcio foi sacar, certo? Eu saquei, a bola saiu da minha mão, nitidamente ela vai por baixo da rede ou vai fora. Mas antes disso, houve um erro de rodízio lá. Então a primeira falta foi o rodízio e não o meu saque. Mesmo, professor, mas não ia fora? Ia, mas houve erro de rodízio. Então o segundo árbitro não quer nem saber se o meu saque vai fora, se vai dentro, ele já dá erro de rodízio. Então eu errei o saque, mas é ponto nosso, porque teve erro de rodízio lá. Tá? Agora, se eu saquei, errei, já deu, né, o erro de saque, rodou lá, e aí ele percebeu o erro, aí já foi, tá? Mas a bola está indo ainda. E ele viu o erro de rodízio, ele marca o erro de rodízio, que é esse sinal aqui, tá ok? Vamos lá ver a súmula então? Vamos lá. Então agora você está vendo a súmula completa aqui, oficial de voleibol.
Evidente que é por essa foto que vocês estão vendo, essa imagem, não dá para verificar todas as partes que são preenchidas, mas ela está lá na página 168 do livro. Tá? Vamos ver a pergunta lá do Polo de Goianésia. Pode diminuir um pouquinho o tamanho da letra aí, Nelson, se quiser. Quando um jogador é expulso, o time fica com um a menos. Não pode um a menos. No vôlei não tem um a menos. Se puder fazer substituição, faz. Se não, perde aquele 7, tá? Perde aquele 7. Obrigado pela pergunta, tá ok? Bem, vamos em partes agora no preenchimento da súmula. Então, na figura 4.2 lá do livro, que está na página 170, eu recortei pedaço da súmula. Então, vamos ver o que preenche aqui. Nome da competição, vamos lá. Liga Nacional de Voleibol. Liga Nacional. Poderia colocar jogos escolares, porque vocês vão trabalhar na escola aí, mas Liga Nacional de Voleibol, tá? Não vou preencher o nome completo aqui para não dar tempo de todos os detalhes, tá? Cidade, vamos imaginar aqui, Londrina. Tem um espaçozinho aí, não sei se vocês estão conseguindo ver para separar as letras. Estado do Paraná. Ginásio. Normalmente você resume o nome do ginásio, porque às vezes tem lá Ginásio de Esportes, Luiz Magalhães, não sei o quê, daí você vai abreviar. Mas em Londrina, ele chama Moringão. Não dá para explicar aqui a história, por que é Moringão, mas qualquer dia vocês podem ver isso no Google lá, é o apelido de um prefeito aí, Moringa Fresca. Fase, final, ou fase 1, fase 2. Jogo número 003. Data. Vamos imaginar, 03 do 3 de 2020. Que horário que é o jogo? 19 horas. Certo? Então você coloca lá. Sexo feminino, categoria adulto. E aqui, ó, equipe A ou B. Fez o sorteio. Então vamos imaginar que essa aqui é a A mesmo. Põe a A aqui. Londrina Vôlei Clube. Tá? Contra Curitiba, Paraná, Clube, equipe B. Então, você tem esses dados aí na súmula, que você preenche assim. Daí, aqui no outro espaço da súmula, você vai colocar o nome, o número de jogador e comissão técnica. Então, a equipe B, desculpa, é o Londrina Vôlei Clube, aqui é Curitiba, Paraná, Clube, B. E aí você coloca lá, número 1. Qual jogador? 2. Qual jogador? 3. E aqui embaixo tem aqui, ó, jogador 13. Tal. 14. Eles são líbero. A mesma coisa na equipe adversária. Então tem 12 espaços aqui para você preencher. Aqui você vai preencher comissão técnica, ó. Técnico. Aqui da equipe A, aqui da equipe B. Assistente técnico 1. Nessa súmula tem 2 assistentes. Tá? Assistente 2, às vezes é o fisioterapeuta. Preparador físico, médico, nessa súmula tem esse espaço. Aí vem o capitão da equipe A aqui, quando vai começar o jogo. Aqui da equipe B. Vem o técnico aqui e vem outro técnico aqui. Pronto. Isso é quando vai começar o jogo. Tem que preencher tudo isso. Nesse conceito e nessa parte da aula, eu vou falar de outras partes da súmula. E agora é o momento de você ver como é que marca os pontos, substituições, tempo, penalidades na súmula. Vamos lá no quadro, então? Se você percebeu lá na súmula de tamanho grande ou normal, tem 5 espaços como esse, ó, tá? Que é onde se marca os pontos, os cartões. Então, eu recortei aqui um dos 7, tá? Nós temos 5 espaços desses. Então, é a hora que vai iniciar o jogo. Então, as equipes entraram na quadra, mas antes disso eu vou marcar aqui, ó. Início, 19 horas, tá? Equipe Londrina Vôlei Clube. Ela é equipe A, certo?
Curitiba Paraná Clube. Ela é a equipe B. Agora fez o sorteio. A equipe A resolveu sacar. Tem um Szinho aqui. A equipe B vai receber, tá? Aí o árbitro fala, pode entrar na quadra. Então aqui vocês estão vendo o número da posição, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Do outro lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí os jogadores entraram na quadra e o segundo árbitro vai falando para o apontador. Embora já tenha passado para ele uma papeleta com os números, mas ele confirma lá, na posição 1 está o 4, número de camisa. Aqui está o 6, na 2. O 8 está na 3, o 10 na 4, o 11 está na 5 e o 9 está na 6. No outro está 3, 6, 9, 12, 5 e 7. Então, número de camisa, o líbero não apareceu ainda, não entrou. Aí fez o sorteio, a equipe A é que vai sacar aqui, certo? A equipe A vai sacar. Quando o árbitro fala que está tudo ok para começar o jogo, é onde os líberos entram, mas aqui na súmula não coloca nada. Tá? Então vamos imaginar que o líbero entrou aqui no lugar, o Londrina vai sacar, tá? Então ele vai entrar no lugar da posição 5. Então ele entrou aqui, mas não anota nada. Certo? Eu estou só mostrando para vocês verem a que hora que ele entra. E na outra equipe, ele entrou aqui no lugar do jogador da posição 6. Ele entrou aqui, ó. Mas não muda nada, tá? Bem, agora presta atenção. Londrina vai sacar. Quem vai sacar? É o número 4. Então, aqui embaixo, ó, onde eu estou fazendo esse asterisco, tem a ordem do rodízio. E aí vocês talvez não estejam vendo, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o 4 vai sacar. Eu faço assim, ó, no número 1zinho que tem aqui. Porque eu abri, eu sei que o 4 vai sacar. Como o Londrina vai sacar, o número 4 vai sacar, se a equipe B tomar o saque, vai rodar. Não tem como o 3 sacar agora. Então eu passo um risco assim, ó. Tá? O 3 não vai sacar agora, porque vai rodar. Então vai lá, começou o jogo. Londrina fez 1 ponto, 2, 3. Curitiba tomou. Se tomou, já fez 1 ponto. Eu já vou lá, ó. Certo? Aí, antes de fazer o rodízio da equipe B, eu coloco aqui 3. Então, o jogador 4, quando ele estava no saque, estava 3, rodou. Quem vai no saque aqui? O 6, ó. Eu abro a mesma coisa. Então, tá 3-1 o jogo. Vamos imaginar que Curitiba fez 1 ponto, Londrina tomou. Eu já vou lá para não esquecer, né? Quanto que estava quando o 6 errou o saque? 2 para ele, eu ponho 2. Não é que ele fez 2 pontos, tá? Então vocês não colocam quantos pontos ele fez, é quanto está o placar para ele. Quem vai sacar no Londrina? O 6, eu abro aqui. Então vamos imaginar que ele errou o saque. Continua 3, ó. Não, desculpa, 4. Ele errou o saque, tá 4. Ponto do adversário já, rodou, vai o 9. Então o Curitiba fez 1, 2, 3, 4, 5. Então tá 8. Londrina tomou. Então quanto que eu ponho aqui? 8. E assim vai, pessoal. Nós vamos abrindo até todo mundo ir pro saque. A hora que o 4 for de novo pro saque, eu abro aqui embaixo, ó. Certo? E vai rodando, até acabar o 7. Se por um acaso rodou todos os 8 rodízios e não terminou o 7, eu vou começar a preencher embaixo. Então eu uso o lado de baixo aqui, tá? Então, essa é a anotação dos pontos. Agora, substituição, presta atenção. Na equipe de Londrina, entrou 2 no lugar do 6. Eu coloco aqui, ó. E coloco o placar. Está 10 para Londrina, 12 para Curitiba. Então eu já sei que teve uma substituição. Agora fica atento, ó. O 6 vai voltar no lugar do 2. Eu não anoto nada do 6 e 2, eu só ponho o placar. 14 a 16. Quando eu posto esse placar aqui embaixo, eu já sei que o 6 voltou.
Então aqui já foram 2 substituições, tá? Então é assim, ó, o jogador aqui, ó, 1 vai entrar no lugar do 5, eu coloco aqui. Quanto é o placar? 3-6. O 5 voltou, 7-8. Quando já tem esses 2 placares aqui, eu já sei que houve as 2 substituições. E se acontecer aqui, ó, mais 2, 4. Aqui entrou o número 3. Já foram as 6 substituições, ó, não posso mexer mais em ninguém, tá? Então é assim que faz a substituição, tá? E qual o placar que estava lá na hora que ele entrou ou saiu. Tempo da equipe A. Tempo da equipe A. Londrina pediu tempo. 10-14. Eu ponho o placar aqui. Tempo da equipe B. 16-10. Equipe A de novo. 20-24. A equipe B pediu 24-24. Então, já sei que foram os 2 tempos, as 6 substituições. E é assim que a gente preenche. Aí vai começar o segundo set, vai mudar lá na súmula. Lembrando que sempre o A está do lado esquerdo da quadra e o B do lado direito, para não confundir o apontador. No segundo set, se vocês olharem na súmula, vai estar escrito B e A, porque eles vão mudar de lado, tá? Beleza? Então vamos lá, seguindo. Bem, aqui é quando termina o jogo. Então, a gente coloca assim, equipe Londrina Vôlei Clube, Curitiba Paraná Clube. Aqui você vai colocando os sets, tá? Os pontos. E ver quem que venceu. Vamos supor que Londrina Vôlei Clube venceu por 3-1. Aí teve advertência para o técnico, tá? Cartão vermelho, cartão amarelo, vai colocando tudo aqui. Aqui desse lado também, tá? Para o técnico. Alguém me perguntou numa aula, se rasurar a súmula? Aí você escreve aqui, todas as rasuras, né, são confirmadas. Aí o árbitro dá um visto. Bem, primeiro árbitro assinou. Que estado que ele é? Ele é de São Paulo, tá? Segundo árbitro, São Paulo. Apontador, aqui do Paraná mesmo, para não gastar com viagem, tá? E aqui o fiscal de linha, certo? Os capitães, ou não, aqui os 4 fiscais, desculpem. Aqui o apontador do cronômetro. E aí, os capitães assinam de novo, fecha a súmula para ver quem realmente venceu. Então, essa parte aí é na hora que a gente fecha a súmula, vê o resultado. Londrina que venceu 3-1, foi coincidência, não quis puxar para o meu lado não, tá? E aí todo mundo assina, tá ok? Então, essa é o preenchimento da súmula no seu contexto. Um detalhe, que quando nós temos o quinto set, tá? Eu vou ter que falar para vocês o seguinte, no quinto set, no 8, muda de quadra. Então, se você olhar a súmula lá, tem um outro espaço aqui que é A. O que acontece? A equipe sai aqui jogando. Quando dá 8 pontos, não importa para quem, a equipe A vai para lá. Então, a súmula, para não ficar cruzada, você joga as informações tudo para esse lado. Então, a quadra está aqui, ó, né? Então, a equipe A vai para lá, vai ficar aqui a B e a A, porque senão o sumuleiro aqui fica perdido se cruzar e não mudar de lado, né? Você imagina que o A foi para lá, ó, né? Então agora fica cruzado e o cara que está marcando a súmula tem que olhar cruzado, dá um trabalho danado. Então ele transporta todas as informações para o outro lado, tá ok?
Agora, nessa situação problema, nós vamos falar um pouquinho mais ainda sobre a equipe de arbitragem, súmula, num festival de voleibol que supostamente você e sua equipe, seus atletas foram participar. Vamos lá dar uma olhada no quadro então, qual é essa situação problema. Bem, você foi convidado para participar de um festival de voleibol na cidade. Você tem os atletas lá na escola que vai para os jogos escolares, já sabem bastante da regra. Nesse festival, você se prontificou a levar seus atletas para auxiliar nas arbitragens lá do jogo, como forma de deixá-los a par de todas as regras e seus detalhes. É importante isso, levar os atletas para participar lá, porque esse festival é de jovens, tá? Bem lá, infantil, né, 12, 10 anos. Depois de acertar com o professor que seus alunos auxiliarão na arbitragem dos jogos, ele faz uma solicitação de que todos os resultados sejam registrados para que ele possa comprovar a realização do festival perante os superiores lá. Desta forma, você diz que não há problemas em registrar os jogos e que isso já estava previsto ocorrer, uma vez que você planeja capacitar seus alunos também sobre o registro dos jogos. A partir desse momento, você começa a planejar qual será a melhor maneira de ensinar os alunos a preencher a súmula do jogo, qual será a melhor estratégia, quais são as principais informações a serem preenchidas. Então, você reúne os seus atletas, seus alunos lá que vão participar, e aí você vai fazer a seguinte reunião com eles. Fala para eles que a súmula é um documento mais importante do jogo. É a comprovação oficial da partida. Sendo um festival com muitas equipes, então é um festival da cidade, lá tem muitos garotos, você pode distribuir os seus atletas em várias quadras, com a finalidade de atuarem como árbitros, com a utilização da súmula oficial ou adaptada, procurando anotar as principais informações. Quais informações são essas? O campeonato ou o torneio, a categoria, é feminino ou masculino, ou é misto, porque às vezes é um festival de voleibol lá. A data, a hora e a duração de disputa de cada set e o total do jogo. O nome das equipes, dos atletas e comissão técnica, às vezes aqui não tem nem comissão técnica. As penalidades, você informa eles, mas nesse torneio pode ser que não tenha cartão, né? Porque você pode fazer uma arbitragem educadora, né? Pedagógica. As trocas entre jogadores e solicitações de tempo, o nome da equipe de arbitragem do jogo e a posição inicial dos jogadores e a sequência do rodízio. Veja bem, o ideal é você ter todas essas informações quando você vai trabalhar com o voleibol. Mas se você for trabalhar num festival aí no colégio, intersalas, né, aí você trouxe lá alguns atletas para apitar. Às vezes não tem segundo árbitro, não tem fiscal. A súmula só está marcando os pontos, não está marcando nem substituição, não está marcando cartão, porque é muitos jogos, é muitas salas, tá? Então é legal levar os atletas para trabalharem nesses festivais. Mas caso você queira ensinar eles adequadamente, porque o atleta às vezes ele obedece porque você está falando, mas ele não sabe nem o que é erro de posição. Então é importante você ensinar as regras para os atletas estarem bem a par do que são as regras para eles poderem respeitar. Legal? Vamos seguir então. Bem, nós temos ainda 2 minutos. Se tiver alguma dúvida bem rápida que você puder, né, me enviar aqui para eu responder, senão nós vamos finalizar a aula, mas nós temos aí 1 minutinho. Se não tiver nenhuma dúvida, né, eu sei que sempre tem, né, você me envia aí e a gente tenta responder, tá ok? Senão a gente vai finalizar. E enquanto você me envia, se tem, né, uma dúvida aí, eu vou fazer o resumo do que aconteceu na aula de hoje, tá ok? Vamos lá então. Bem, a aula de hoje, a teleaula 4, ela foi focada em coisas de arbitragem, súmula e principalmente as regras oficiais. Eu vou reforçar o que eu falei no início da aula em alguns momentos. Você em ambiente escolar, você não é árbitro, tá? Você é professor de educação física.
conhecer as regras, as básicas, pontuações, as posições, as substituições, a altura da rede, esses detalhes. Se você quiser saber todas as regras, você vai fazer um curso de arbitragem, você vai se aprofundar, né? Eu tenho uma certa facilidade, porque eu trabalhei com voleibol há muito tempo, e professor universitário também estudei as regras, mas eu não sou árbitro. Se eu tiver que apitar uma competição oficial, eu posso, né, falhar ali, porque uma coisa é ser técnico, ser jogador, outra coisa é ser árbitro, tá ok? Sendo assim, nós vamos finalizar então essa aula. Quero agradecer mais uma vez a vocês, uma turma jóia, bacana, sempre participativa. Os tutores também aí que me ajudaram bastante, tá? Quem ainda não se comunicou comigo lá no Instagram, se quiser, Márcio Teixeira 76, a gente vai trocando informações sobre as nossas regiões onde moramos e também sobre algumas coisas do esporte. Só não vai me perguntar de prova, de questão, dá para você resolver a dúvida, porque são muitos alunos, não dá para eu atender, tá ok? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.